Olá, você, tudo bem? Na aula de pintura em tecido nós vamos trabalhar hoje, vamos trabalhar uma pintura de Natal. E com o 456 número 8 e o amarelo pele, eu vou começar aqui a trabalhar o fundo. Vou aplicar o amarelo pele, vou esfumar bem essa tinta, que é para não ficar aquelas cargas de tinta muito forte, ou seja, mal espalhada. A gente aplica e esfuma, tá bom? Vamos esfumar bem essa tinta, que é para ficar a tinta bem trabalhada aqui no tecido. Deve-se contornar bem o trabalho para poder logo em seguida ir esfumando e levando essa tinta para fora. Depois de trabalhado bem o fundo com o amarelo pele, nós vamos pegar o mesmo pincel e o clareador incolor e vamos dar uma selada aqui, ó, no limite aqui da onde terminou a tinta. Então, com esse clareador incolor, selando aqui, eu crio uma nuance mais clara em volta. Vamos colocar bem aqui no limite, tá vendo? Onde terminou a pintura aqui é onde eu coloco o clareador incolor, dou uma esfumada. Isso aqui vai umedecer a tinta e vai fazer essa se espalhar de maneira mais clara à medida em que se afasta aqui do tema principal. Com o 454 número 8 e a tinta de cor vinho, eu já vou começar a trabalhar aqui as áreas sombreadas aqui no gorro. Já que o gorro é vermelho, então eu já posso começar a trabalhar a sombra com a tinta vinho. Eu vou colocar a dosagem de tinta bem controlada, não é, no pincel, e eu vou esfumar. Minha intenção aqui não é deixar o gorro de cor vinho, não é só para que eu possa estar aqui trabalhando a sombra. Você nota que eu contorno ali essa parte aqui da frente, um aveludado, não é? E esfumaço. Eu vou começar a trabalhar também aqui a parte vermelha aqui da roupa aqui do Papai Noel, dosando bem a tinta. Não posso carregar tinta demais, tem que dosar bem a tinta. Você nota que eu procuro aplicar contornando ali a barba, tudo que estiver por cima. Eu vou contornar a parte vermelha da roupa. Eu vou fazer a sombra aqui, não é, com o vinho, e vou esfumar, ó. Vou esfumar. Interessante é esfumar de maneira que essa tinta ela fique bem espalhada. Ainda com o 454 número 8 e o vermelho, vermelho Natal, que é uma cor bem sugestiva, não é, aqui para a roupa dele. Então eu vou aplicar o vermelho Natal e vou esfumando. Você vai notar que eu procuro aplicar praticamente aqui em cima da tinta vinho e vou levando para cima.
Todas as áreas onde eu apliquei o vinho, eu vou trabalhar agora com o vermelho Natal e vou esfumando para cima. Quantidade de tinta é essa, gente, ó. Quantidade que eu boto assim, que dê para me colocar na área que eu vou trabalhar a cor e vou esfumando. E à medida em que vai desgastando aqui a tinta do pincel, eu torno a pegar mais. Vou trabalhar agora com amarelo canário. Vou aplicar aqui nas áreas que ficou sem tinta, ó, e vou esfumar para cima do vermelho. Trabalhar aqui nas áreas sem tinta, tá bom? E vou integrar ao vermelho. O que acontece é que esse amarelo ele vai me dar a base para me fazer aqui a iluminação. E na falta do amarelo canário, você pode usar amarelo limão, tá? Se você não tiver amarelo canário, pode usar amarelo limão. Ou outro amarelo parecido. Você vai notar que a tinta ela está bem rala ainda. Eu vou trabalhando aos poucos, não é querer resolver a pintura de uma hora para outra não. Tem que ir aplicando as tintas aos poucos. Eu vou voltar a trabalhar com o vermelho Natal. Vou colocar aqui a tinta e vou esfumando para cima do amarelo. A intenção não é apagar totalmente o amarelo, tá? Quer dizer, é fazer com que esse vermelho ele fique com tonalidades mais claras à medida em que ele se afasta aqui da sombra. A sombra está aqui, ó, onde eu coloquei a tinta vinho. E o vermelho Natal ele é aplicado aqui e é levado para cima até ir se desgastando para cima do amarelo. Não pode ficar amarelo aqui, tá? O amarelo aqui é a base para mim fazer a iluminação. Deve se certificar de que todo o tecido está bem preenchido de tinta. Pode ficar ralo demais não, a tinta aqui não pode ficar ralo demais, nem muito empapada, nem muito ralo, tudo tem uma dosagem certa, não é? Vamos trabalhar aqui da mesma forma. Você nota que eu procuro as áreas onde está a cor vinho para fazer esse acabamento. Uma dica muito importante sobre aqui a pintura é o seguinte, nós escolhemos aqui o amarelo pele para fazer aqui o fundo, não é? Então se eu quero fazer, por exemplo, uma profundidade aqui em volta do Papai Noel, eu tenho que escolher uma cor de sombra para fazer uma sombra aqui, não é? Isso vai fazer esse canto ficar mais profundo. Então como é que eu faço a escolha da cor para fazer a sombra aqui?
vai ter que ser uma cor, gente, que se aproxime do amarelo pele. Ou seja, tem aqui, ó, o siena natural, cervia, mas eu acho que não vai ficar muito, não vai ficar um encontro muito legal, então eu dispenso o siena natural. Tem um cerâmica, mas vai ficar muito escuro, não é? Você vai ter que sempre escolher uma cor que seja uma cor parecida, com uma tonalidade mais escura do que o amarelo pele aqui, por exemplo. Tá? Eu vou usar aqui então o marrom, que eu acho que vai casar bem, não é? Lógico que eu não vou colocar uma carga de tinta muito grande, senão vai ficar muito marcado. Mas eu vou trabalhar com o marrom e você vai ver que vai surtir um efeito legal. Então eu pego uma poeirinha ó, de marrom e aqui nos cantinhos, tá vendo? Eu vou marcando, somente marcando. Depois que eu faço isso, eu vou retirar aqui essa tinta, essa carga de tinta do pincel, tá? Eu vou desgastar toda a tinta que está aqui no pincel. Então, no momento em que eu estou sentindo que não tem mais quase tinta nenhuma no pincel, eu, eu pego, retiro o excesso de tinta no trapinho e esfumaço. Ó. Vou esfumar. Vou esfumar bem essa tinta. E aí eu consigo uma profundidade aqui em volta do personagem. Vou trabalhar então com o vinho. Eu reforço aqui as sombras. Tudo tem que ser trabalhado, gente, por etapa, para que a gente tenha um trabalho bem feito. A gente tem que trabalhar por etapa. Antes de começar a pintura, pega o risco, faz ali uma reflexão, olha bem, esquematiza uma proposta de trabalho, não é? E executa essa proposta. Ou seja, você faz um projeto ali do que você vai fazer, observando bem o risco, e começa a executar esse projeto. Nada que se faz deve ser feito sem um planejamento prévio, tá? Você planeja antes, faz depois. Então, estou reforçando aqui as áreas com a tinta vinho, tá vendo? Vamos agora começar a trabalhar a iluminação. 454 número 8, que é o pincel que eu estou usando, não é? Eu vou trabalhar com o marfim. Podia ser o branco também, tá? Mas o marfim ele cai melhor aqui em cima desse amarelo que eu coloquei. Interessante é deixar esse trabalho aqui, a parte que já foi feita aqui no gorro, puxar um pouco a tinta para secar bem. Aqui ainda está um pouco úmido. É ideal que espere um pouco mais para a gente fazer aqui essa iluminação. Então vou colocando aqui o marfim e vou esfumando, trazendo para baixo, fazendo assim tonalidades mais claras aqui na parte a ser iluminada.
Nas áreas mais sombreadas, aqueles pontinhos mais fechados, nós vamos usar aqui o terra queimada. Não tem outra cor não, vai ser essa mesmo. Que é a cor que mais se aproxima aqui do vinho. Então, nessas áreas onde eu quero fazer alguns pontos mais escuros, né, eu uso terra queimada. Eu não posso querer apagar a tinta vinho, tá? Esse terra queimada aqui é só para dar aquele tom bem mais escuro em cima aqui dessa área. Junto ali como também alguns pontos aqui em cima no gorro. Escurecendo assim alguns pontos, eu ganho mais profundidade. A área a ser trabalhada agora é o rosto, porque é a parte mais atrás que tem. Trabalhei o fundo, que é a parte mais... um plano mais profundo que existe mesmo aqui é o fundo. Então trabalhei o fundo. Agora a área que está à frente do fundo aqui é o rosto. Eu digo depois aqui do gordo. Vem o fundo, a roupa e agora o rosto. Vou trabalhar então com o 454, número 6. E a tinta aqui é o laranja. E já vou começar a trabalhar aqui, ó, as sombras. Você nota que eu trabalho sempre primeiro demarcando as sombras, porque isso me garante uma pintura mais bem trabalhada. Quando eu trabalho a sombra primeiro, eu tenho uma visualização melhor de todo o trabalho. Então eu vou colocando aqui o laranja e vou esfumar. Muita gente ficaria inseguro de pintar agora aqui por conta do óculos, não é? Como é que eu vou pintar o óculos? A insegurança bate mais ou menos nessa hora. Mas se você trabalha a sombra primeiro, né? Estou trabalhando aqui na a pele e estou trabalhando a sombra primeiro, eu já vou trabalhando a pele e já demarcando ali o óculos. Quer dizer, já me facilita o trabalho quando eu for pintar o óculos. Não tem nenhuma dificuldade maior, não. É só a gente buscar fazer um planejamento prévio da pintura, tá? Você nota que aqui, ó, tem um bigode que está aqui na frente. Eu já começo, ó, com o laranja mesmo a demarcar aqui os frisados aqui do bigode, ou seja, a divisa, não é? As divisas. Outro receio da pessoa, de muitas pessoas, é trabalhar aqui o olho. Então, ó, laranja, trabalho as áreas de sombra, tá vendo? Como se estivesse mesmo desenhando ali novamente o risco, eu já começo a demarcar aqui as linhas, ó. Então eu já estou pintando a pele e já adiantando o que está por cima dela, né? Não tem aqui a sobrancelha? Ó, vou demarcar aqui embaixo, porque a sobrancelha ela tem um volume que vai fazer uma sombra aqui embaixo. Então, ó, já demarco aqui essas áreas de sombra. Se a gente marcar aqui o óculos aqui por cima, isso vai também nos adiantar o trabalho.
trabalhar aqui embaixo desse aveludado aqui, já criando a sombra dele aqui em cima da pele do Papai Noel. Colocando pouca tinta e esfumando, eu consigo esse efeito necessário para que eu possa estar trabalhando o gorro depois, né, o aveludado do gorro, e também já estou trabalhando a sombra na pele. Vou fazer aqui as marcas de expressão. Vou fazer o mesmo trabalho que fiz nesse olho, eu vou fazer aqui, ó. E vou assim marcando. Então, pessoal, temos aqui toda a base para a gente poder trabalhar a pele do personagem. Vamos agora trabalhar com amarelo pele, tá? Nas áreas que estão sem tinta, é onde eu aplico amarelo pele e vou esfumando. Eu tenho toda a tranquilidade para trabalhar nessa hora. O laranja ele vai me dar ali o suporte, e ainda que eu leve o amarelo pele para cima dele, do laranja, ele não vai desaparecer. Aqui em cima da pele, eu posso trabalhar tranquilamente agora. As únicas áreas que eu não vou trabalhar com amarelo pele é dentro dos olhos, né? E na armação do óculos. Na armação, tá? Aqui dentro nós vamos trabalhar também com amarelo pele, já que aqui o vidro ele tem que refletir, né, a pele lá por detrás. Vou pegando pequenas quantidades de tinta para que eu possa ir preenchendo aos poucos aqui as áreas. As sobrancelhas também não levam amarelo pele. Elas ficam ali esperando a vez delas. Com o pincel 454 número 6 e a tinta vinho, eu começo a trabalhar as áreas mais escuras de sombra aqui na pele. É normal que aqui dentro da boca esteja bem escurecido, não é? Então eu escureço toda essa área e trabalho algumas variações a mais de sombra aqui. Você tem que olhar bem o tema principal ali e ir sombreando o personagem.
Eu vou aplicar o cinza lunar bem aqui no branco dos olhos. O pincel é o 454 número 6. Tem que ser um pincel bem pequeno, porque a área aqui é pequena. Então, tem que ser um pincel de numeração baixa, não é? Vou aplicar o cinza lunar e preencher toda a parte branca aqui do olho. O mesmo cinza lunar eu vou aplicar aqui na área que ficou sem tinta aqui na sobrancelha. Já vou procurar dar os efeitos aqui das pestanas, não é? Então faço aqui uma base nos olhos, tá vendo? E nas sobrancelhas. É simples, gente, é fácil. Não tem nada muito difícil não, mas é só uma questão de observar antes, planejar o que você vai fazer, tá? Tem que planejar bem o trabalho. Não pode sair, botou o risco no tecido e vamos que vamos, não. Tem que olhar bem e planejar. Fazer um plano de trabalho. Esfuma bem essa tinta. Vou aplicar também aqui na armação do óculos, o cinza lunar. Quando eu digo para você que tem que ter planejamento, você vai entender agora o que eu estou querendo dizer. Se você reparar bem esse risco, da maneira que ele já está pintado, todas as áreas que sobraram agora são brancos, prevalece o branco. Aqui prevalece o branco, aqui prevalece o branco, aqui prevalece o branco, na barba, na luva, aqui. Então todas as áreas agora prevalece o branco. Então é só eu ir trabalhando aqui com o cinza lunar, fazendo a base para o branco. Então se eu não tivesse parado para analisar aqui o risco e planejado agora a execução da base, eu ficaria fazendo detalhe por detalhe. Eu chegaria aqui e faria, aí depois viria para cá. Mas eu já vi tudo já. Eu já olhei o trabalho como um todo. Então, isso aí é que é planejamento, gente, tá? Planejamento que eu estou querendo dizer é esse, planejamento prévio. Olhar e fazer um esquema de trabalho. Vamos lá então, ó, preenchendo todas as áreas aqui com o cinza lunar. Vou trabalhar aqui as sombras abaixo dos dedos, ó. Coloco a tinta e as fumaças. Eu começo a determinar todas as áreas de sombra aqui em cima da onde vai prevalecer o branco.
Vamos trabalhando todas as áreas de sombra em cima do branco aqui com o cinza lunar. Sempre colocando a tinta e esfumando bem, tá? Vamos fazendo a base para que a gente possa trabalhar o branco. Eu vou pegar o branco e o pincel 454 número 6 e vou começar a determinar a iluminação aqui no óculos. O cinza lunar ele me dá aqui a base do óculos e eu trabalho a iluminação aqui com o branco. Deve dosar bem a tinta, tá bom? Ainda com o pincel sujo do branco, eu dou uma iluminada aqui para fazer aqui o efeito da lente. Tem que dosar a tinta corretamente, eu não posso aplicar tinta demais, não é para ficar branco, mas para demonstrar aqui um acinzentado aqui, ou seja, o vidro. Ainda com o branco eu começo a trabalhar já aqui a sobrancelha, em cima da base aqui, que é o cinza lunar. Eu tenho suporte para trabalhar com o branco. Lógico que eu vou ter que observar bastante e ver se essa tinta não está ficando apagada depois que ela secar e voltar a acender. Tá, gente? Tem que continuar observando. Tem que continuar observando. Então agora com o branco eu vou trabalhando toda a iluminação também já do rosto. Usando bem a tinta.
Eu vou pegar um pincel grande, que é o 45616, e vou trabalhar aqui, ó, toda essa área aqui aveludada aqui do gorro. Eu aplico o branco e esfumaço. Vou preencher bem essa área, tá? O cinza lunar ele vai ficar ali como base para as variações de sombra. O importante mesmo é preencher todas as áreas aqui. Aplicando a tinta e esfumando. Se preciso for, e no caso aqui está sendo preciso, eu vou voltar a trabalhar aqui com o laranja e reforçar aqui a sombra para que eu possa estar fazendo o acabamento aqui dessa parte aqui do gorro. Então eu vou reforçar mais um pouco aqui a sombra. Tudo é questão de observar, não é? Então vamos lá. Agora sim, lava e seca o pincel. E vou trabalhar aqui com o branco. Ó. Já fazendo aqui os acabamentos aqui. É bom esperar secar o laranja. Eu só estou demonstrando ali para você como eu vou fazer. Como aqui já está seco, já posso fazer no acabamento. Acabamento é tudo na pintura, gente. O acabamento ele deve ser muito bem executado para que a pintura ganhe em harmonia e em valor, não é? Tem que preencher com branco aqui as áreas onde predomina o branco.
colocando a tinta e esfumando. O cinza lunar ele vai ficar ali como base, então não vou perder o que já foi feito. Mas tem que ter todo um cuidado também, de não botar branco demais e apagar, tá? Então eu trabalho ordenadamente, usando bem a tinta e esfumando bem. Preenchida todas as áreas com o branco, vamos começar a fazer o acabamento. Eu torno a pegar o cinza lunar e vou reforçar aqui as áreas de sombra. Todas as áreas onde prevalece o branco, e que eu trabalhei com o cinza lunar para fazer a sombra, eu volto a trabalhar. Vamos voltar a trabalhar com o branco, agora fazendo o acabamento. Já buscando o efeito aqui dos fios. Cinza lunar é a base, tá? Cinza lunar me garante uma facilidade de fazer aqui os efeitos, não é? Então nós vamos trabalhando a iluminação com o branco. Eu vou pegar o cinza e vou sombrear um pouco mais algumas áreas, aquelas áreas mais escuras, eu vou trabalhar com cinza. Cinza mesmo, tá, gente? O cinza tradicional, não é o cinza lunar. Vou ganhar áreas mais escuras para realçar certos detalhes.
E nesse momento eu uso terra queimada e ganho ainda tons mais escuros em cima do branco, naquelas áreas onde se precisam, não é, de uma sombra mais intensa. Eu trabalho então com terra queimada. Trabalhando com um pouquinho a tinta, eu vou esfumando, ganhando aqui os efeitos necessários para que eu tenha assim a representação daquelas sombras mais escuras. Vamos continuar fazendo acabamento com branco. É aqui que eu estava falando, tá vendo? Precisa acender de novo. Vou acender aqui de novo. A tinta puxa e perde a tonalidade. Vou usar o terra queimada e vou escurecer aqui dentro da boca. É sempre assim, gente, essa variação, ou seja, essa colocação de claro e escuro é que faz, né, aparecer os detalhes da pintura. Com terra queimada, vou criar os contrastes aqui dentro, bem na armação aqui do óculos. Agora eu uso o branco para fazer a parte branca, iluminar a parte branca aqui do olho, em cima do cinza lunar, tá vendo? Coloco ali o branco, uma pequena quantidade e esfumo. Mas se necessário for, eu vou repetir esse processo. Tem que observar se vai sumir muito o branco. Se ele, ao secar, ele ficar apagado, o branco, tem que voltar a acender.
Vou trabalhar com azul mar, o globo aqui do olho. Pode ser azul turquesa também, tá? Volto a trabalhar com terra queimada, eu vou acender aqui os detalhes aqui do olho com terra queimada, tá bom? E dose bem a tinta. Vamos ainda contornar aqui o globo do olho. Algumas variações de sombra devem ser bem mais trabalhadas. Vou voltar a queimar aqui para acender o branco. Tem que dar uma queimada aqui também, bem no centro aqui do globo do olho. Tem que dar uma queimada com o branco. Vou voltar a acender um pouco aqui. E vamos trabalhar também aqui ó, com o 454 número 6, a íris aqui do olho. As áreas ainda mais escuras só vai poder ser obtida com o preto, tá? Porque o terra queimada é uma cor muito escura. Então aqueles pontos mais fechadinhos mesmo só vão ser obtidos com o preto.
E é uma poeirinha só de tinta. E a gente deve saber dosar bem essa tinta, né? O preto e o branco ele tem que ser muito bem dosado, tá, gente, na pintura. E pouquinha tinta. Pequenos detalhes em preto. Com o branco e o filete, nós vamos iluminar aqui, fazer um brilho aqui no olho. Isso aqui vai dar vida no trabalho. Então, pessoal, terminamos assim mais um tema de pintura em tecido. Dessa vez buscando retratar um personagem do Natal, né, já que estamos no final do ano. Abraço, gente, e até a próxima aula.